Queridos amigos, vamos juntos, a partir de agora, estudarmos sobre humanização e espiritualização. O tema desse nosso trabalho se chama Humanizar-se para se espiritualizar. E vocês podem até se questionar, mas afinal de contas, por que nós vamos nos humanizar? Afinal de contas, nós já não somos seres humanos? O problema é que as nossas falas, os nossos comportamentos, em algumas situações, eles parecem sinalizar que nós ainda não estamos verdadeiramente humanizados. Nós espíritas, nós sabemos que o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Esse ensinamento está lá no Evangelho, no capítulo 17, item 4. Ora, verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. É um olhar para dentro de si, buscando se corrigir, compreendendo as dificuldades que traz dentro de si, no seu interior, e luta para se desembaraçar dessas dificuldades, no esforço, no trabalho contínuo, perseverante de cada momento. Trabalha por se regenerar, trabalha por se moralizar. Este é o verdadeiro espírita. Se é o verdadeiro espírita, também é fato que há o espírita imperfeito. Espírita imperfeito que estuda a doutrina espírita, que é trabalhador de uma casa espírita, porém não luta por essa renovação interior, não luta pela sua transformação moral. O verdadeiro espírita, ele está num processo de humanização, para que ele realmente consiga se espiritualizar. É fundamental lutarmos pela nossa humanização. O que vem a ser isso? Nos tornarmos mais sociáveis, mais simpáticos, mais amigos, mais agradáveis, participarmos das nossas reuniões nas casas espíritas, na ambiência social, com mais carinho, com sentimento mais fraterno, com mais pureza de boas intenções, com boa vontade em ouvir o outro, com alegria de estar junto ao outro, sendo pessoas mais tolerantes, sendo pessoas mais compreensivas, também sentindo alegria, prazer mesmo, no bem-estar da coletividade. Na verdade, esse sentimento de humanização passa por nós nos preocuparmos efetivamente com o bem-estar de toda a coletividade. Sentir prazer em trabalhar, sentir prazer em servir. Este é um processo de humanização. E é fato que se eleva, que se espiritualiza aquele que se humaniza. Por quê? Porque expressando o verdadeiro sentimento de amor pelo próximo, sentindo real alegria em fazer o outro feliz, dando a sua melhor parte. O que acontece com esse ser que está nesse empreendimento? Ele eleva seus pensamentos. Esse ser, ele santifica seus sentimentos. Ele purifica suas emoções. E suas energias, elas são sutilizadas. E esse ser passa a estar num estado de graça, de bem-estar, gozando da companhia de bons amigos, encarnados e desencarnados. Então, percebam como o processo de humanização, ele é fundamental para a nossa espiritualização, nos tornando pessoas mais amigas, mais fraternas, mais sinceras, mais tolerantes, mais compreensivas, sentindo alegria em fazer o outro feliz
em ajudar em tudo que nós tivermos condições para socorrer, para atender as necessidades do outro. Nesse processo, nós estamos nos espiritualizando, porque nós estamos desenvolvendo virtudes, porque nós estamos angariando companhias amorosas, amigas, sejam os encarnados e também os desencarnados. Fundamental, portanto, sermos mais do que seres humanos, mas trabalharmos para que esse sentimento de fraternidade, para que uma convivência amiga se faça permanente, constante em nossas convivências do dia a dia. Fundamental, primordial. A Igreja de Jesus, ela não é feita de cal e de pedra. Lembremos, a Igreja de Jesus é a Igreja do amor. A Igreja de Jesus é feita de gente, de irmãos que se amam, que amam a vida, que em tudo dão graças e reverenciam o Criador. Essa é a Igreja de Jesus. Igreja verdadeira de irmãos que se amam. E o que é isso? Senão um real sentimento de fraternidade, onde esses irmãos, eles estão totalmente humanizados e, por conseguinte, eles estão espiritualizados, porque em tudo dão graça, agradecem a Deus por tudo, estão numa sintonia constante com o Criador. Assim é a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus. O Evangelho do nosso Senhor, ele precisa ser trabalhado em nossa intimidade, na sua pureza doutrinária. Queremos dizer que é Evangelho do jeito que Jesus nos ensina. Evangelho das virtudes, Evangelho do exaltamento das leis divinas. E aí Paulo, em sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele nos dá uma advertência. Senão, um severo puxão de orelha. Porque Paulo, ele fala para nós assim, de uma forma ríspida. Porque ele diz, eu muito me admiro da forma como vocês tão rápido se afastaram de Deus, que em sua graça lhes convidou para a vida eterna através do Cristo. Porém, os vejo e percebo que seguis a outro evangelho. Aliás, vós não seguem a evangelho algum. Amigos, essa advertência é severa. O que Paulo está falando para os cristãos, senão que nós estamos vivendo um evangelho à nossa moda. O evangelho dentro daquilo que nos interessa. Um evangelho de achismos. Não, aqui vai ser dessa forma, porque assim eu entendo, porque assim eu quero. Em vez de ser evangelho estudado, meditado, assimilado, sentido e vivido, como Jesus ensina. Se é na simplicidade, é na simplicidade. Se é na bondade, é na bondade. Mas é na bondade, ponto final. Não tem bondade mais ou menos. Não tem bondade para uns e falta de amor para outros. Compreendemos? Se é na caridade para com todos. Não é caridade para alguns. É evangelho no entendimento do nosso Senhor Jesus. E aí Paulo, então, ele nos adverte. Percebo que seguem a outro evangelho. Não é o evangelho do Cristo. Porque não é isso que ele orienta. Não é assim que ele exemplificou. Aliás, percebo que não seguem evangelho algum, porque fazemos as coisas do nosso jeito. Bom, e aí? E aí, como é que nós vamos nos humanizar? E como é que nós vamos alcançar uma espiritualidade? Como nós vamos querer um convívio com benfeitores espirituais, se no nosso dia a dia
se nas nossas práticas, nas casas espíritas, se nas nossas convivências, nós não estamos nos esforçando para que vivamos como amigos, para que haja realmente esse esforço de humanização, onde vejamos a todos como amigos, como irmãos, edificando verdadeiramente a Igreja do Cristo em qualquer ambiência, por ser a Igreja do amor. Como é que nós vamos assim lidar com as verdades divinas que tanto nós falamos? E fidelidade à doutrina espírita, porque nós somos espíritas, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que o verdadeiro espírita, que luta pela sua transformação moral e para domar suas más inclinações, na verdade, ele também é o verdadeiro cristão, porque ele segue as orientações do nosso Senhor Jesus. E ele coloca Evangelho na sua vida. E doutrina espírita, os seus postulados, eles precisam ser trabalhados por nós. Precisamos ser fiéis à doutrina espírita, porque lembremos, o Consolador, a doutrina espírita, é o Evangelho revivido em sua pureza doutrinária. E Bezerra de Menezes, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, está registrado no Reformador, dezembro de 1975. E Bezerra de Menezes, ele nos faz um pedido, uma verdadeira orientação. Olha, vos mantenham fiéis aos postulados, aos fundamentos da doutrina espírita, sublimando-os, honrando-os. Espíritas, mantenham-se fiéis aos fundamentos da doutrina espírita, sublimando-os, honrando-os. Nós, como cristãos, e tendo agora o Evangelho mais clarificado, porque desenvolvido através da doutrina espírita, nós entendemos a real necessidade de trabalharmos essa humanização. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos imortais e precisamos ser mais fraternos, desenvolvermos essa afetividade, desenvolvermos essa simpatia, a empatia, para que nós nos espiritualizemos, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E nós vamos voltar para casa. Se nós cuidarmos de nos humanizar e concomitantemente nos espiritualizarmos, o que isso vai acontecer? Vai resultar na lei de causa e efeito, nós vamos ter um bem-estar maior. Nós vamos ter paz de consciência. Nós vamos retornar para o plano espiritual felizes conosco mesmo. E nesse esforço, nós vamos angariando possibilidades para irmos para moradas mais bem-aventuradas, pois um dos fundamentos da doutrina espírita é pluralidade dos mundos habitados. E qual é o esforço dessa experiência encarnatória, senão esse nosso processo efetivo, luta de cada momento por nos humanizarmos a fim de que nós nos espiritualizemos, para que um dia alcancemos esse estado de bem-aventurança. Tenhamos realmente uma aura iluminada. Sejamos espíritos de luz. E os fundamentos da doutrina espírita que tanto nós conhecemos
precisamos honrá-los, sublimá-los, mas é no esforço para conosco mesmo, nessa luta de cada momento. Ora, se eu acredito na reencarnação, e se eu sei que eu vou colher amanhã, numa próxima experiência encarnatória, e vou alcançar o plano espiritual pelos resultados do meu momento, das minhas ações de agora, o que é que me compete se não realmente ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais amiga, ser uma pessoa mais cristã? Se eu acredito que Deus é Pai de amor, e se Deus tudo faz para o nosso bem, o que é que me compete senão o trabalho a benefício de toda a humanidade? Princípios básicos da doutrina espírita: reencarnação, imortalidade da alma, Deus Pai de amor, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, tudo isso se mostra no esforço, na luta, na prática, nesse processo nosso de cuidemos de nos humanizar para nos espiritualizarmos. Se confiamos nesses ensinamentos, nesses postulados, se eles são verdades para nós, se eles são bússolas, então que coloquemos em prática esses ensinamentos para que efetivamente venhamos a evoluir. Bandeira de Kardec, codificador da doutrina espírita: trabalho, solidariedade, tolerância. O que vinha a ser isso, senão um esforço para nós nos humanizarmos e também nos espiritualizarmos. Aquele que desperta do sono enfermiço da alma, que se conscientiza de que ele precisa trabalhar por evoluir, trabalhar na ajuda do próximo, trabalhar para servir a sociedade. Quando ele se conscientiza de que trabalho é uma bênção divina e que o trabalho, na verdade, o engrandece, a partir daí ele passa a trabalhar por prazer. Não é mais obrigação, não é mais dever, é prazer. E trabalha e vai trabalhar sempre por toda a sua imortalidade. Trabalho, solidariedade. Quando ele se conscientiza de que servindo ao outro, sentindo real alegria em fazer o outro feliz, porque isso de verdade o faz feliz, ele passa a ser solidário sempre. E tolerância. Quando ele olha para si e reconhece a sua pequenez diante das leis soberanas da vida, diante dessa inteligência suprema, causa primária de tudo no universo, e aí ele passa a um entendimento eficaz de quanto ele precisa ser tolerante para com os outros, porque muito carece da tolerância dos outros. Ele, se ele ajuda alguns, com certeza já foi muito ajudado anteriormente. E com certeza ainda é orientado por outros que estão na vanguarda. Eis aí um sentimento de gratidão, trabalhar porque muito já foi ajudado, preciso agora também servir. Ser tolerante porque também o quanto eu careço da tolerância e quanto eu já fui tolerado. E assim ser solidário, ajudar aos mais próximos, mas ajudar toda a coletividade. Porque nós nos necessitamos para sermos felizes, para nós evoluirmos. Está assim a bandeira de Kardec: trabalho, solidariedade, tolerância, colocado em obras póstumas, na primeira parte, na biografia de Kardec. Nós, nesse processo de humanização, para nos espiritualizarmos, precisamos ser
espíritas verdadeiros, lutando pela nossa renovação interior, compreendendo que a Igreja de Jesus é a Igreja do amor, é a Igreja de irmãos que se amam, irmãos que se toleram, que trabalho é graça divina e que fazer o outro feliz. Na verdade, eu estou lutando pela minha própria felicidade. Fica então a pergunta para nós: como é que nós vamos viver no mundo a partir de agora, diante desse entendimento? E nós vamos encontrar em São Vicente de Paula, lá no livro O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, o item 20, uma orientação firme, segura para a nossa caminhada. São Vicente de Paula, ele nos relembra: a união faz a força. Sede, pois, unidos para sede fortes, a fim de vos tornais invulneráveis à calúnia, a fim de que vos tornais invulneráveis à ação dos espíritos ignorantes, egoístas, hipócritas. Para isso, é necessário que um verdadeiro sentimento de tolerância, de solidariedade habite em vossa intimidade, passando desapercebida as dificuldades, as imperfeições dos outros, e que suas qualidades, essas sim, sejam exaltadas na efetiva amizade, no exercício da verdadeira amizade. Como é que nós vamos então viver no mundo? Segundo orientações de São Vicente de Paula, no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 20. Olha, sejam unidos. Para nós sermos unidos, precisamos ser fraternos, amigos. Isso é um processo de humanização, sociabilidade, tolerância, alegria em fazer o outro feliz, ajudar o próximo, servir ao próximo. E assim, nós vamos nos tornar invulneráveis. Nenhum ataque vai nos alcançar, porque estaremos numa sintonia elevada. Por quê? Porque nesse convívio fraterno, onde a amizade vai se fazer constante, presente, verdadeira, nós não vamos dar mais guarita, nós não vamos dar brechas para a calúnia, para a ação de espíritos hipócritas, ignorantes, endurecidos, perversos, maliciosos. Não vamos mais dar espaços. Em vez de ficar apontando as chagas do outro, os erros do outro, não, São Vicente de Paula fala nada disso. Que elas passem desapercebidos, não note os erros dos outros, mas perceba sim e exalte as suas qualidades. Tudo de bom que as pessoas fizerem, vamos valorizar, vamos agradecer e vamos mostrar para elas: olha, muito obrigada. Nossa, como você é uma pessoa linda, como você é uma pessoa boa, como você me faz bem. Nós temos uma carência para elogiar as pessoas e, no entanto, nós somos fartos em criticar, em descobrir os defeitos. É o oposto. Sejamos críticos, severos conosco, nessa luta pela nossa renovação interior, o domar as nossas más inclinações. Sejamos amorosos, sejamos indulgentes para com o nosso próximo. Eis aí o processo de humanização para nós, de fato, nos espiritualizarmos. Assim vamos viver no mundo, trazendo para a nossa realidade atual o que Deus, o que o Criador, Pai amantíssimo, quer nos ensinar nesse momento, senão
que está na hora de nós aprendermos a ser verdadeiramente humanos. Já percebemos que toda a humanidade está sofrida, que toda a humanidade está doente, que toda a humanidade está carente? Já paramos para perceber que a dor que nos afeta hoje, o medo, também é do nosso irmão lá na Ásia, lá na Europa? Esteja ele na Itália, esteja ele na França, na Alemanha, esteja esse irmão nos Estados Unidos, estamos todos padecendo da mesma dor. Estamos todos na mesma situação de vulnerabilidade. E agora, o que nos resta? Se não nos humilharmos ao Criador. E o que devemos fazer se não orarmos por toda a humanidade? Olhe aí o que Deus quer nos ensinar, a todos, indistintamente. Sejam fraternos, sejam solidários, sejam amigos. Desenvolvimento dessa convivência amiga, humanização. Oremos ao Criador, oremos ao Pai. Vamos buscar na fonte inesgotável do amor o alívio para as dores do momento. Nesse momento nós estamos nos espiritualizando. Deus tem muitos ensinamentos nesta hora para nos oferecer. E cada um deve olhar para dentro de si e se auto-perguntar o que necessito aprender nesse momento. Quais são os valores que eu preciso trabalhar e renovar dentro de mim? Quais são os comportamentos que precisam ser alterados? Daqui por diante, depois que essa dor passar, que a quarentena se findar, como retornarei para a sociedade? Mais humilde, mais amigo, mais paciente, mais tolerante? Vivenciando essa humanização e automaticamente, concomitantemente, me espiritualizando? Ou continuarei sendo o de ontem? Porque hoje nós estamos colhendo os resultados das experiências amargas do passado, erros de agora bem próximo e erros do ontem. Tamanha ignorância, tamanho o endurecimento, tamanha a prepotência, o autoritarismo. Quantos pensamentos ruins, quantas energias deletérias que nós jogamos na psicosfera do nosso planeta. Quantas sujeiras. Eis-nos agora, num momento de reflexão para fazermos mudanças. De muita oração para trabalharmos a nossa própria intimidade e ajudarmos a toda a coletividade. Esforço para que, unidos, lembremos São Vicente de Paula, a união faz a força. Agora, unidos na prece, nos submetendo ao Criador, nesse estado de total vulnerabilidade. E Deus nos mostrando, olha, está na hora de mudar. Está na hora de vocês despertarem. Não basta a fala, não basta a ida a uma casa religiosa, independente da crença que seja. Isso não é suficiente. Há de se ser verdadeiramente cristão. Precisamos edificar a Igreja de Jesus no mundo. E a Igreja de Jesus é a Igreja do amor. Rompermos as barreiras do isolamento e nos unirmos como irmãos, numa verdadeira fraternidade. Sem mais agora irmos a uma ambiência social, numa festa, por exemplo,
E aquela pergunta que não faz mais sentido, mas e qual é mesmo a tua religião? Como quem disse, se você pensa diferente de mim, então nós não vamos ter nem diálogo. Isso não cabe mais. Ou então, partindo para a política, qual é mesmo o seu candidato? E se uma pessoa pensa diferente do que eu, não tem mais diálogo. Não, nada disso. O momento é de fazer diferente. Se o momento é para eu me humanizar, se o momento é para eu me espiritualizar, se o momento é para eu me submeter às leis divinas, se são mudanças interiores que precisam acontecer, então vamos ter que mudar posturas, falas. Renovação, palavra de ordem, é renovação. Mas é renovação nossa. Se eu me comprometer em me renovar, e ao sair dessa dor, eu sair dela melhor, numa vivência, numa prática renovada, mais humanizada, estarei mais espiritualizada também. Estarei assim evoluindo. Estarei cooperando para uma sociedade mais feliz. Fraternidade é urgente. Lembremos do espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita. A lição é 46, quando ele nos diz que o espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Olha o que ele nos ensina. O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Se nós estamos numa ambiência social e se uma pessoa pensa diferente daquilo que eu penso, mas se a amizade está em ascendência, se a amizade é mais importante, o que vai acontecer? No momento do diálogo, as ideias opostas, elas vão se submeter à fraternidade. Porque a verdadeira fraternidade funde todas as divergências. E nós vamos conseguir manter uma conversa sadia sem nos afastarmos. Agora vamos para o oposto. Se nós estamos, por exemplo, na casa espírita e numa reunião de trabalho, se uma pessoa pensa de uma forma e eu penso de outra, se não colocarmos a amizade, a fraternidade em primeiro plano, em ascendência, e na hora que uma pessoa falar uma coisa que eu não penso, o que vai acontecer? Eu vou querer me impor. Não, mas eu não penso assim, tem que ser do meu jeito. Aí o outro também vai falar, não, nada disso. Eu quero é dessa forma. E aí, como a fraternidade, ela não está dando as orientações, as regras da nossa conversa, o que vai acontecer ao término? Alguém pode sair dessa reunião machucado, melindrado, ofendido. Por quê? Porque as pessoas não vão medir as palavras, porque o ego vai ser maior do que o Filho de Deus, do que o ser imortal. E se a amizade não ficou em ascendência, então não vai haver convergência, não vai haver união, não vai acontecer a fusão. E uma reunião se finda e as pessoas estão separadas. Fraternidade é urgente no mundo. Queremos dizer o seguinte, que o amor de Jesus, que a igreja do nosso Senhor Jesus, para ser edificada, apresentada no mundo, só silenciando o ego, só silenciando os pontos de vistas e buscando a convergência na pureza. E a pureza está no Evangelho do nosso Senhor Jesus. E a pureza está nas leis divinas, naturais, imutáveis, que o nosso Senhor exaltou, vivenciou, exemplificou. Assim nós vamos ter união.
Isso é humanização. Isso é esforço para evolução. Isso é espiritualização. Fidelidade ao nosso Senhor Jesus é uma luta, é um esforço para conseguirmos viver como amigos. Não apenas sermos seres humanos, isso não basta. Precisamos nos humanizar, precisamos estar humanizados para nos espiritualizarmos, para nos aproximarmos do nosso Senhor Jesus. Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo é o 5. Ele fala para nós: vós sois cristãos? Sois mesmo. Examinai a vós mesmo. Se permaneceis na fé, provai a vós mesmos. Vamos trazer esse ensinamento de Paulo para nós. Examinai a vós mesmo. Se permaneceis na fé, provai a vós mesmo. Somos cristãos? Temos nosso Senhor Jesus como o nosso mestre, o nosso guia? É o Senhor de nossas vidas? Pois então, examina se a tua fala é cristã. Examina se teus pensamentos coadunam com o Evangelho. Examina se teus sentimentos são cristãos, se as tuas vibrações são amorosas. Examina a você mesmo. E prova que você é cristão. Examinai-vos a vós mesmo. E agora vá para o testemunho. Prova que você é cristão. Prova no teu comportamento, prova na tua renovação, prova no dia a dia, na convivência com o outro, a tua fé em nosso Senhor Jesus. Isso é fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Relembremos que ser espírita é ser cristão, que o verdadeiro espírita se reconhece, não é por título, não são cargos, não são falas, nada disso. O verdadeiro espírita é aquele que tem uma batalha silenciosa dentro de si e luta dia a dia para se renovar, para se moralizar, para se espiritualizar, num processo de humanização, buscando a amizade com todos, amando a todos, sendo tolerantes para com todos. Esse é o verdadeiro cristão, que o outro nem percebe dos seus sacrifícios, da grandeza da sua renúncia, diminuindo o ego, para que realmente ele consiga ser mais cristão. Jesus, ele nos ensinou que seus discípulos seriam reconhecidos no mundo por muito se amarem. Foi o evangelista João que anotou esse ensinamento. Está lá no seu Evangelho, capítulo 13, e o versículo é 35. Vamos repetir. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Se no mundo ainda há tanta violência, se pessoas ainda são capazes de assassinarem outras, desejarem mal a outras pessoas, caluniarem, é porque nós ainda não estamos humanizados. Muito longe, então, da espiritualização. Muito longe de uma vivência cristã, onde a igreja do nosso Senhor Jesus, que é a igreja do amor, que é a igreja formada por irmãos, por amigos, que em tudo dão graça e bendizem o Criador. Então, nós ainda não somos verdadeiramente cristãos, o que significa dizer que ainda não somos discípulos de Jesus. Portanto, para sermos discípulos do nosso Senhor Jesus, trabalhemos. Queridos amigos, vamos trabalhar para sermos pessoas mais amorosas. Na luta pela prática, pela vivência.
desse sentimento de amor, processo de humanização, para que verdadeiramente sejamos mais espiritualizados. Porque é na alegria de fazer o outro feliz que nossos pensamentos se elevam ao Pai, que os nossos sentimentos se santificam, que as nossas emoções se purificam, que as nossas energias, elas são sublimadas, elas são sutilizadas, querendo dizer que nós vamos vibrar em uma energia mais sutil, e nós vamos gozar da companhia dos bons, encarnados e desencarnados, e vamos angariar a proteção dos benfeitores espirituais, dos mentores. Vamos ser dignos, porque estamos servindo, porque estaremos trabalhando, porque estaremos, de fato, numa vivência, numa prática de cristãos. Que Jesus nos abençoe e que, dentro de casa, no lar, estejamos em trabalho, orando, servindo a toda a humanidade. Que saiamos desse momento com grandes ensinamentos, com pensamentos agora mais elevados e na prática, na sociedade, sejamos mais amigos, mais fraternos, mais tolerantes, mais compreensivos para qualquer pessoa sem distinção. Isto é humanização e trabalharemos concomitantemente pela nossa espiritualização. Que Jesus nos abençoe, que esses amigos espirituais nos iluminem, nos fortaleçam e que agora, amigos, no trabalho do amor, servindo ao nosso Senhor Jesus, lutemos para a meta de um dia alcançarmos a condição, o título de discípulos do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, muita paz, muita gratidão, todo o meu carinho para todos vocês. Que Jesus nos guarde agora e sempre.